Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. São 19 horas e 4 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a pandemia, né? Que está levando a culpa pelo retorno da inflação. Segundo o Bolsonaro, diz que a culpa da inflação é a pandemia. E também, como não podíamos deixar de falar, vamos falar sobre a greve de fome dos professores no estado do Paraná. O espaço, como eu sempre falo, é aberto e democrático. Participe com perguntas, observações e sugestões, né? E eu sempre digo, papo, eu repito aqui, críticas e sugestões, críticas civilizadas. Infelizmente, volta e meia, de vez em quando, a gente tem que bloquear certos indivíduos porque não sabem se comportar civilizadamente nas páginas alheias, né? Como a página, muitas pessoas dizem, não, porque página Facebook é pública. É público, claro que é público, mas é necessário que tenha esse respeito pode ter diálogos ásperos, mas civilizados. Baixaria, palavra de baixo calão, eu faço questão de deletar. Tem mais um aí que eu não deletei, que eu não bloqueei. Apenas teve um aí que eu apenas desfiz amizade. Caso continue proferindo palavrões, não faço a mínima questão de manter a amizade virtual. Não vivo disso, não preciso disso, de pessoas mal educadas na minha página, no meu programa, né? Bem, então vamos para frente. Vamos falar sobre a pandemia, que está levando a culpa sobre o retorno da inflação, segundo Bolsonaro, e a greve de fome dos professores. E para este bate-papo, na conexão direto de Curitiba, está o professor, cientista político, sociólogo, economista, Marcelo Marcelino. Marcelo, tudo dentro dos conformes aí? Como é que está você? Tudo bem, querido amigo Chicão Somavila, telenautas. Tudo bem não está, né? Porque a crise está terrível. Crise da pandemia, crise política, crise econômica. Nós entramos numa maré desde 2015, 2016 para cá que não para de piorar. Quando as pessoas dizem assim, não tem mais o que piorar, é porque as pessoas estão enganadas. Infelizmente, a vida real nos mostra que tem como piorar, infelizmente. É verdade, é verdade. Deixa eu mostrar aqui, antes da gente iniciar, eu sempre faço um aquecimento dos tamborins, né? E hoje eu quero mostrar aqui como que está a coisa aqui no município de Pinhais. Veja só, no município de Pinhais, o boletim oficial do dia 23/11 de 2020, aqui em Pinhais. 554 casos confirmados em Pinhais. 4.566 total confirmados desde que começou a pandemia. Confirmados recuperados 3.906, mais o boletim oficial, que, na verdade, os boletins oficiais saem, mas eles não têm teste em massa. Então, obviamente, que pode passar em branco algum outro caso que tenha, porque se o município, os municípios no Brasil não fazem teste em massa, não tem como ter o diagnóstico 100%, ter um diagnóstico real. Então, diz, a Secretaria de Saúde confirmou nesta segunda-feira, dia 23, hoje, 126 novos casos em Pinhais. Pessoal, moradores de Pinhais, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está confirmando que nesta segunda-feira, dia 23,
126 novos casos de coronavírus em Pinhais, chegando, como eu já falei, a 4.566 diagnósticos positivos, eu estou lendo aqui do lado, que desses 3.906 são recuperados, 554 estão em monitoramento, e 106 mortes no município de Pinhais. Digo aqui, desde o início, eu sempre falei, a falta de um fechamento, a falta de uma conscientização maior, claro que as pessoas também abusam, fazem festas aí para comemorar, sei lá, jogo de futebol, e também festas que fizeram por aí, nesse Brasil afora, e aqui em Pinhais também não foi diferente, para comemorar festas aí de campanha eleitoral, aquelas aglomerações, pô, pessoal, aí não dá, né? E, pô, usando máscara já é um perigo. Imagine as pessoas, né, fazendo festa aí sem uso de máscara. Mas a gente tem, claro, tem que agradecer à ciência e a Deus os casos recuperados. Mas não podemos deixar de dizer que aqui, ó, o total de casos confirmados, 4.566, continua aumentando. Repito, hoje aqui a Secretaria de Saúde está confirmando que na segunda-feira, 126 novos casos em Pinhais. Ô, Prefeitura, né? Não é culpa somente da Prefeitura, mas a Prefeitura, que ações que a Prefeitura vai tomar? Né? Que ações que a Prefeitura vai tomar, que a Secretaria de Saúde vai tomar? E outra, passou a eleição, então ninguém está aqui falando para prejudicar ninguém em termos de voto. Já acabou a eleição em Pinhais. Os eleitos já foram eleitos e os não eleitos não foram eleitos. Acabou. Então, a gente está fazendo um alerta, né, do que está acontecendo no nosso município. É duro, mas é verdade. Então, Marcelino, me desculpe, né, a gente iniciar assim. O que você acha aí dessa Curitiba aí? Você viu o Paraná ontem, a Rede Globo dizia, o Paraná saiu da linha vermelha. Que milagre que aconteceu, que saiu da cor vermelha, o estado do Paraná, todos os outros estados em volta, né, na cor vermelha. E o Paraná saiu da cor vermelha, mas os hospitais aí de Curitiba, um monte de hospital com lotação total nos seus leitos. O que você teria alguma coisa para falar sobre isso? Que não estava no script, mas... Olha, meus caros, nós falamos disso já desde sempre, né? Que não dá para acreditar pura e simplesmente nas estatísticas dos governos, sejam eles estaduais, federais, no caso federal, do governo Jair Bolsonaro, e dos municípios que fazem essa verificação. Mesmo porque não há testes, a subnotificação é absurda. Se em Pinhais nós temos cerca de 500 casos confirmados, a gente tem que multiplicar pela literatura científica, nós temos que multiplicar pelo mínimo 7 vezes mais. Então, o município de Pinhais tem muito mais do que 550 casos, 54 casos que está aí, né, Chicão? Tem muito mais aí. Deve ter por volta isso é verdade. De uns 3.000 casos aí que estão rodando pelo município de Pinhais. Curitiba é a mesma coisa, a subnotificação serve para o Brasil inteiro, porque não há testes, não há nenhuma política de averiguação no sentido mais plausível, mais científico, e os casos de Covid-19 vão aumentar, né? A tendência é aumentar. Aí nós vamos ter um verão aí em crescimento do coronavírus e também de mortes. Nós sabíamos que ia ser assim, né? Desde o começo a gente vem falando sobre isso. As pessoas acham que a pandemia vai passar num toque de mágica. Não vai passar, não funciona assim. Enquanto não tiver uma vacina para a Covid-19, os casos vão continuar. As prefeituras, as políticas públicas não vão na direção de nenhuma
questão que envolve a precaução das pessoas, a questão da testagem, a questão da saúde pública, a questão de dar conta do mínimo subsídio aos empresários pequenos, micro, médio. Então, na verdade, é o caos, né? Numa economia fragilizada, numa miséria social que a gente vive, numa pobreza, ainda mais com índices inflacionários crescendo muito para a pobreza aí, nós vamos entrar em 2021 numa situação caótica, nobre Chicão e telenautas. Infelizmente, a realidade é essa. As pessoas não ajudam, mas principalmente os governantes. Esses são os principais culpados desse processo, porque eles não têm política nenhuma política para a saúde, para a economia, para a educação, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, nós estamos deixados à própria sorte, infelizmente. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem que está conosco. Aqui, olha aqui, ó. A Sandra Bonato, lá do Litoral Paranaense de Matinhos. Boa noite, professora da rede estadual ou municipal, não lembro, Sandra Bonato, mas muito obrigado por você estar aí conosco, né? Ela é professora lá de matemática, salvo engano meu, e eu peço que, se puder compartilhar a nossa live, é muito importante para que as pessoas passem a conhecer aí o nosso trabalho e as opiniões aqui dos nossos convidados. Deixa eu ver aqui, eu vou trazer uma matéria aqui, que o Bolsonaro disse que a inflação é culpa da pandemia. E ele disse ainda, o Bolsonaro, ele ainda falou que o distanciamento social é o vilão, em outras palavras ele falou, né? Ou seja, que eu fique em casa tem culpa nessa parada, sabe? É incrível, incrível. Então, eu vou colocar aqui, para colocar que são matérias que saem em vários jornais, e a gente pega aqueles que permitem que a gente faça alguma leitura, que a gente apresente aqui também, né? Então, está aqui, ó. Olha só, Marcelo, seguidores questionam Bolsonaro por inflação e ele põe a culpa onde? No isolamento social. Diz aqui, ó, Jair Bolsonaro afirmou que a pandemia desajustou o mercado. Olha só, tá bom. Ao responder a internautas no Facebook, depois de ser criticado por causa de um post propagandístico louvando a produção agrícola no país. Depois, em conversa, né, com apoiadores, diz a matéria, ele culpou medidas de distanciamento pela alta nos preços dos alimentos. É brincadeira. Também é uma consequência do fica em casa. Ele disse, olha, eu não sou economista, você é economista também. Você, além de todas as outras titularidades, tem a titularidade de economista. Mas para mim, preços só aumentam, digamos assim, normalmente eles aumentam por dois motivos. Ou por falta do produto escasseia, quem tem triplica o preço. Ou por excesso de poder aquisitivo, talvez, de uma determinada sociedade, que é muito dinheiro na praça, né? Todo mundo quer comprar, as coisas acabam aumentando, né? Alguma coisa assim. Agora, se as pessoas estão em isolamento social, como é que elas vão gastar? Se as pessoas estão em isolamento social, elas não estão comprando. Elas não estão comprando, os produtos estariam sobrando. É bem provável, se eu não me engano, você até falou em alguma outra live esses tempos aí, que, pô, a exportação, os caras começaram, o governo, sei lá, facilitou a exportação, não teve uma política de mercado para conter algum produto aqui no país. Seria isso alguma coisa assim, ou eu estou enganado, Marcelo? Nobre Chicão e telenautas, vejam o seguinte, a principal causa da inflação no Brasil tem a ver principalmente com as tarifas públicas. Se você parar para pensar, eu quero utilizar de uma linguagem bem acessível com o pessoal que está nos escutando, está nos assistindo aqui. Se você observar bem, quanto que subiu a luz e a energia elétrica desses últimos tempos para cá?
energia elétrica é insumo básico para a indústria. Nós tivemos, além da subida das tarifas públicas absurda nos estados regionais, luz elétrica, água, que é insumo para a indústria no sentido geral, nós tivemos uma escassez brutal justamente do elemento principal da vida, que é a água, devido à seca, à estiagem, e isso só arregimentou as forças da natureza contra a sociedade que as explora e que, de forma perversa, continua sugando de tudo que vem da terra para exportar esse agronegócio espúrio que nós percebemos aí no nosso Paraná, no nosso Centro-Oeste e outras regiões, que em vez de ofertar à população esses bens, exporta para a Ásia, exporta para outras localidades, com a taxa de câmbio sobrevalorizada, ao inverso, porque na verdade ela está sobrevalorizada a favor de quem nos compra, porque é assim, ó, como nós chegamos a quase R$ 6 por dólar, quem compra da gente lá de fora paga muito mais barato, porque o real está desvalorizado. E aí está sobrevalorizado para quem compra em dólar. E aí eles compram muito mais produtos nossos. O agronegócio está ganhando dinheiro na exportação. E está faltando produto aqui no Brasil. E nós importamos alguns produtos de fora, encarecendo as matérias-primas para fazer as coisas aqui. E aí os produtos, eles crescem de preço, de tamanho. Para a população mais carente, isso pesa muito mais. A inflação do pobre é muito maior do que a inflação do rico e da classe média, que também já está ficando empobrecida. Veja que é um absurdo dizer que uma coisa como isolamento social traga inflação. Numa crise econômica que a gente vive, é tudo que o Bolsonaro e o Guedes querem para dar uma desculpa da sua fragilidade de política, da sua ausência de política e da crise econômica que eles mesmos aumentaram, que já existia, eles aumentaram. A crise aumentou. É aí que eu queria fazer uma pergunta para você, Marcelo. É o seguinte: quais as medidas eficazes, mais eficazes mesmo, que o Bolsonaro e sua equipe econômica tomaram para preservar a economia, né, a economia do modo geral, e quais as atitudes concretas que o Bolsonaro e sua equipe de saúde tomaram para preservar a vida dos brasileiros. Mas, ao contrário, eles não tomaram nenhuma medida a favor da vida, a favor da saúde, a favor da economia, a economia dos brasileiros. As medidas econômicas adotadas foram em favor dos banqueiros. No começo da pandemia, o Tesouro Nacional transferiu cerca de 1,2 trilhão de reais para os bancos, para os cofres dos bancos. Quer dizer, um recurso orçamentário que vinha do trabalhador, dos impostos que o trabalhador paga, das pequenas, micro e médio empresas que trabalham, que produzem, que foram transferidos para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional transferiu para o Banco Central, que transferiu para os banqueiros no começo da pandemia. Uma política que favorece o agronegócio em todos os sentidos. Grilagem de terras absurda, uma falta de política de assistência ao pequeno produtor. Nós não temos mais política para o pequeno produtor. Acabou. Acabou o incentivo à agricultura familiar. O Banco do Brasil não empresta mais para ninguém, somente para os ricos. É claro que essa política não tem como dar certo. A política agrícola no Brasil, que já era ruim, já era falha, agora no governo Bolsonaro ela despencou, acabou. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam plantar, só que não está tendo isso mais. Eles acabaram com todas as políticas de financiamento rural, de crédito agrícola. Além do mais, nunca houve no Brasil um incentivo ao plantio, um incentivo às comunidades de base
a constituírem uma agricultura, seja ela artesanal, orgânica, em casa, onde quer que seja. A política do plantio, ela nunca existiu no Brasil, agora está sendo dissipada por completo. As utopias anteriores de construção de uma terra com uma reforma agrária mais abrangente, elas foram destituídas por completo no governo Bolsonaro. Então, não tem política de saúde, não tem política para a economia e não tem nenhuma política de desenvolvimento para o país, seja tecnológico, seja da educação, absolutamente nada, infelizmente. Isso, eu só vou mostrar aqui mais uma parte aqui dessa, apenas para informação aí às pessoas que estão assistindo, ou que vão assistir depois também, né? Olha aqui, ó. Ela diz aqui, ó, na tentativa de se esquivar da responsabilidade pela alta dos preços dos alimentos, eu estou pegando aqui a página do site 247, Brasil 247. Jair Bolsonaro afirmou que a pandemia desajustou o mercado, citou carga tributária e disse que não é possível fazer um tabelamento. Ele respondeu a internautas no Facebook, após ser criticado por causa de um post, né, propagandístico, louvando a produção agrícola. De janeiro a outubro, veja só, a produção agrícola, de janeiro a outubro, o preço do óleo de soja aumentou 65,8%. O do arroz, 51,72%. E do feijão carioca, 21,15%. Outros produtos tiveram alta, como tomate, quase 53%, leite longa-vida, 32% e quase 33%, farinha de trigo está 13,76% e carne 11,4%, de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, é isso que você falou mesmo, né? É o problema do aumento, é a falta de uma política em todos os setores, uma política agrícola e política de preços, né? E nós vamos para frente, vamos indo para frente, quero ver aqui se tem, às vezes, mais gente que apareceu aqui, a Rádio FM Nova Pinhais, estamos aí também sendo vistos aí pela FM Nova Pinhais 87.9, estamos vistos por lá, então o programa está sendo transmitido lá pela rádio também. O seguinte, meu caro convidado e amigo e parceiro de programa, né, que nós fazemos live aí toda semana, às vezes normalmente seria na quinta, vamos ver se na quinta a gente faz uma outra também. Agora nós vamos falar aqui, a não ser que você queira falar mais alguma coisa da economia, mas nós podemos passar sobre a educação, que está um problema danado na educação, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, Marcelo. A greve de fome dos professores do Paraná. Eu vou mostrar uma matéria aqui. Eu vou mostrar uma matéria que saiu no site Parágrafo 2, que tem o jornalista José Pires, aqui de Pinhais, tem o professor Rafael também, e eles têm uma equipe muito interessante, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Veja só aqui, ó. Ó, Marcelo, é o site Parágrafo 2, jornalismo do lado de cá. Olha aqui, vem a matéria dizendo aqui, ó, 4 dias de greve de fome e o silêncio do governo Ratinho. José Pires, 23 de novembro de 2020. E fotos de Rafael Pires de Mello. A foto do pessoal em greve de fome, diz a matéria aqui, eu vou ler um pedaço dela. Fabiano, de 46, a matéria é do José Pires. É professor no município de Guaíra, nas margens do Rio Paraná. Ele mora em Mato Grosso do Sul, mas leciona como professor temporário em um colégio da cidade fronteiriça. Na última quinta-feira, dia 19, ao lado de um grupo de 46 pessoas formado por docentes e outros profissionais da educação pública no Paraná, iniciou uma greve de fome pela revogação do edital
47. Inclusive, tem uma prefeitura, vou mostrar aqui, de Paranavaí, que está pedindo, está revogando, está pedindo revogação também desse decreto. Então, do edital PSS, né? Olha aqui, ó. Iniciou uma greve de fome, esse grupo, pela revogação do edital 47 e do processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual da Educação. Corpulento Fabiano suportou bem os 2 primeiros dias sem comer, diz a matéria. No terceiro dia, os sintomas da abstinência alimentar ficaram mais intensos. Na manhã de hoje, 23, o professor completou 96 horas sem se alimentar. Do grupo restam 22 grevistas. A cada madrugada, uma crise de vômito anuncia mais uma baixa. A gente tem que esclarecer, tem que falar para a população que greve de fome tem tudo isso, para que as pessoas valorizem o professor também. Dormir sobre os colchões espalhados em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, e que fica no bairro Centro Cívico, na capital Curitiba. É um desafio, dizer. O corpo reclama a falta de alimentos por meio de cólicas lancinantes. As pernas, que já não suportam mais o peso do corpo, são substituídas por cadeiras de rodas para tarefas como usar banheiro sejam executadas. Veja só. De madrugada, viaturas da Polícia Militar param por algum tempo com o giroflex ligado. Existe uma ordem de reintegração de posse expedida pela Justiça do Paraná desde a última sexta-feira. Olha, pede revogação, mas ninguém, a Justiça não vai em cima do governo também para ver se resolve isso. Além da fome e da fraqueza das cólicas, também temo também que a PM chegue de madrugada e nos tire daqui, à força. Logo nós que não conseguimos nem caminhar, diz Fabiano. Está aqui, ó. Está aqui ele. Aí aqui, daí tem mais aqui. Quem incita uma greve de fome reage, dependendo... quem inicia, perdão, uma greve de fome reage, dependendo do seu estado de saúde relativamente bem aos 2 primeiros dias. Após o terceiro dia, ele já diz aqui que o corpo começa a ficar ruim e tal. Os grevistas estão amparados por uma equipe médica, por colegas e por membros da APP Sindicato. A Secretaria Estadual de Educação, aqui que vem já terminando aqui, não se manifestou sobre a greve. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, não compareceu a 4 reuniões marcadas com representantes dos professores. Na sexta-feira 20, quem participou de uma reunião com representante da APP, da bancada da Educação na Assembleia Legislativa, foi o secretário da Casa Civil, Guto Silva. O secretário reafirmou a posição do Estado em não revogar o edital. Na manhã de hoje, centenas de pessoas marcharam da Praça 19 de Dezembro, no centro da capital, até o Palácio Iguaçu, em apoio aos grevistas pela revogação do decreto. E assim vai. Então, eu faço uma pergunta aqui. Marcelo, faço uma pergunta para você. Como professor também, que você é, pesquisador, economista, cientista político, enfim. O que acontece com a educação no Brasil, e o Paraná não fica diferente, de que, tempos em tempos, os trabalhadores do setor se veem na iminência, praticamente na obrigação de partirem para greves a fim de preservarem seus direitos adquiridos. Eu peço se, por acaso, a educação de qualidade no Brasil preocupa alguma classe social? Por que a educação no Brasil é tão maltratada dessa forma? Enquanto você responde, conversa, eu vou vendo um outro, também vou depois apresentar um outro link aqui de uma prefeitura que pediu a revogação também. Hein, Marcelo, então, como é que é isso? Bem, quero somar essa tua colocação com todas as políticas públicas do Brasil, desde que o Brasil se tornou, digamos assim, aspas, independente de Portugal. Antes de 1822, o Brasil era simplesmente uma terra de expropriação, exploração dos recursos naturais. A partir de 1808, com a vinda da família real, e 1822, com a independência do Brasil, pelo menos formal, a Portugal,
Esse processo ele seguiu uma trajetória de uma construção lenta, gradual, de alguma infraestrutura econômica, que ocorreu apenas em 1930 com a chamada Revolução Burguesa do Getúlio Vargas, que industrializou o país. Mas o país, Brasil, era uma colônia, era um canto do agronegócio, que hoje a gente chama de agronegócio, mas era um recanto do sistema agropecuário, agroexportador mundial, que tinha por princípio oferecer as matérias-primas para os países desenvolvidos. A educação no Brasil ela segue uma trajetória do subdesenvolvimento brasileiro, assim como todas as demais políticas públicas sociais, que só foram constituídas no Brasil mesmo após 1950, após a segunda gestão do Getúlio Vargas, 51, 54, que o Brasil começa a construir uma democracia razoavelmente formalizada, institucional, ainda assim com uma série de elementos excludentes, né? Então a educação também segue essa trajetória de subdesenvolvimento. E a educação também no Brasil, ela, por mais que tenham vários indícios de uma série de elementos ruins de formação básica do professor e dos estudantes, ela é ainda o único elemento que possibilita o sujeito avançar no nível da mobilidade social. Porque se não é educação, o que acontece com o indivíduo? O indivíduo fica solto, fica isolado no processo de sociabilidade. Então, a educação sempre foi, historicamente, do Brasil, algo que os governantes nunca viram como peça-chave do desenvolvimento. Porque o país Brasil, a classe dominante, a burguesia brasileira, sempre teve interesse em continuar expropriando, explorando a classe trabalhadora, explorando a terra, os recursos naturais, sem construir o desenvolvimento brasileiro. Agora eu quero explicar um pouquinho mais sobre esse edital 47 que estão querendo revogar aí. Pelo menos muita gente. O edital 47 é da prova do PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado dos Professores. Professores substitutos, contratados, que desde 2004 passam por esse processo. Como não tem concurso público, que o governo não abre concurso público, exceto aquele concurso maior na época do Requião, 2003, 2007, 2008, que ainda o contingente de concursos públicos era maior. A partir do governador Carlos Alberto Richa, em 2011, os concursos foram minguando e os ataques à educação foram só aumentando de forma avassaladora. Esse edital 47, ele significa o seguinte: colocar na rua cerca de 25 mil professores em média, porque nesse contrato aí, desse processo seletivo de prova, que é uma prova que querem aplicar, porque antes o processo não era prova, era prova de títulos, não era prova por escrito. Agora eles querem aplicar uma prova por escrito, uma prova didática, com uma série de requisitos aí, uma série de exigências, mas que, na verdade, vai contratar cerca de 4 mil professores e vai colocar na rua aí 25 mil, mais ou menos, em média. Então, o edital 47, ele exclui a grande maioria dos professores contratados. Além de tudo, Chicão, que o edital não fala, que faz parte da política de ataque do bolsonarismo, do Richa, do Ratinho Feder, é a política de acabar com 400 turmas ano que vem, extinguir 400 turmas do ensino médio e ensino fundamental, acabar com algumas escolas, fechamento de escolas, a inclusão de escolas civis militares, sem a devida consulta correta, de forma democrática, só fingindo que está consultando a população, mas passando a rodo, passando a boiada. E aí tem mais outros elementos, como o sistema híbrido, o sistema remoto, que no Paraná exclui cerca de 90% dos estudantes que não conseguem acompanhar as aulas online, os classroom, as aulas nos Meets. Não tem como acompanhar, os alunos não têm infraestrutura, não têm acompanhamento pedagógico e didático. Os professores não têm equipamento muitas vezes, estão assoberbados de trabalho, estão sendo exigidos no último, sem nenhuma política
séria, correta, de educação desenvolvida no Paraná. Apenas tudo de toque de caixa. Agora, a greve de fome é um ato extremado da categoria para conquistar direitos que já estavam muito colocados, só que eles vêm se desmanchando ao longo do tempo. E outros direitos que sequer foram colocados na pauta, esses, então, eles vão sendo abandonados, vão sendo excluídos. Então, o que fez parte da APP Sindicato nas suas direções estaduais? Resolveram capitanear uma greve de fome. Só que essa greve de fome começou com 47 pessoas e hoje tem aproximadamente 20 pessoas, menos da metade. As pessoas não aguentam. Isso que fazem 4 dias. Mas a greve de fome, caro Chicão e telenautas, para a gente entender, nós somos de acordo com a APP Sindicato no sentido de manter um sindicato forte e coeso, mas não da forma que está sendo feito. Nós teríamos que ter uma assembleia estadual de greve para discutir essa greve de fome, porque a categoria ela tem que ser unificada. Não pode ser uma decisão de meia dúzia de dirigentes sindicais. Não pode acontecer uma coisa dessa. Uma greve de fome numa pandemia de Covid-19 ainda mais grave. Nós estamos com os casos estourando aí de Covid. Uma greve de fome só fragiliza um indivíduo. Só uma pergunta, para não querendo quebrar teu raciocínio, por favor. Então, você está dizendo que a APP não está mantendo o diálogo, não está fazendo o diálogo que deveria fazer com a grande massa dos professores, exato, seria isso? Eu sei que eu vou ser uma voz que destoa de muitos colegas, porque muitos colegas, até por solidariedade, eu até admiro a solidariedade, não sou contra ela, não, ao contrário. Somos a favor do sindicato cada vez mais forte, sim, para defender os trabalhadores da educação. Mas a gente precisa abrir uma Assembleia Geral de greve, Chicão. Greve já pelos desmanches da educação. Isso não está sendo feito pela APP. Essa é a crítica que a gente faz. O cientista social, o cientista político tem o dever de defender as pautas da sociedade, mas também colocar para discussão os erros que, infelizmente, os sindicatos promovem. Até querendo fazer uma luta que é de diálogo com o governo, que o governo não quer dialogar. Então, a categoria deveria sair para a rua e exigir, claro, com distanciamento, álcool gel, máscara, sair para a rua e exigir de forma organizada as pautas que estão desmanchando-se na educação do Paraná. Então, isso não está sendo feito. E essas políticas de cafezinho com o governo, reunião com o Rato Feder, reunião com o Guto Silva da Casa Civil, são reuniões inócuas que não levam absolutamente nada, não levam à mobilização do trabalhador. O trabalhador da educação precisa ser trabalhado na base. Ele precisa ter o diálogo, chamar a assembleia para discutir essa urgente colocação desse edital 47, que hoje termina as inscrições para a prova dia 13 de dezembro. É um absurdo essa prova, em todos os sentidos, ainda mais na pandemia. Aí que eu gostaria de mostrar aqui também, exatamente aí que eu gostaria de mostrar. Eu já vou mostrar uma matéria aqui que vai falar sobre isso, Marcelo. E para quem chegou agora, eu estou conversando aqui com o professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador da Universidade Federal, professor Marcelo Marcelino. Eu vou mostrar aqui exatamente isso aí, ó. Prefeitura de Paranavaí, matéria do parágrafo 2 também. Prefeitura, porque eu não sei, eu salvo engano meu, falha minha, o que eu não vi, mas eu não estou vendo os grandes meios de comunicação falarem sobre isso, de uma forma mais intensa assim. Prefeitura de Paranavaí pede cancelamento da prova do PSS. Everton Mossato, quem escreveu aqui foi Everton Mossato, 23 de novembro de 2020. Em ofício encaminhado hoje ao Núcleo Regional da Educação, a Secretaria de Saúde do município recomenda o cancelamento da prova agendada para o próximo dia 13 de dezembro, que seria realizada dentro do processo seletivo simplificado PSS, seguindo o novo edital do certame. O edital 47, esse que você acabou de falar, evidentemente, 2020, vem sendo questionado pela categoria de professores que há 5 dias faz greve de fome para a revogação da publicação. No ofício,
Andréa Martins de Souza, secretária da Saúde de Paranavaí, pede esclarecimentos quanto ao PSS e apresenta os dados do boletim epidemiológico das últimas semanas como justificativa para o cancelamento do ato. E o professor lá, se eu não me engano, é do PSDB, não é nem professor de esquerda, prefeito de esquerda, parece que é do PSDB, né? O município teve um aumento de 650% de casos em relação à primeira semana de novembro, atingindo 90% da capacidade de leitos em Paranavaí. Vale lembrar que, pela legislação vigente, durante a pandemia, o prefeito tem poder de fechar estabelecimento, como as escolas, de acordo com a situação sanitária na região, ou seja, a recomendação é praticamente uma ordem e um aviso de que, se o quadro sanitário não se mantiver, não haverá prova em Paranavaí. E está aqui, eu não vou ler inteiro o edital, né? Aqui, enfim, está aqui a Prefeitura do município de Paranavaí, etc, etc, etc. Aí, quem assina aqui é a Secretária Municipal de Saúde, Emerson Pereira Branco, recebimento aqui por alguém da Secretaria, 23/11. Então, tá tudo aqui, as pessoas estão... ninguém está se sentindo seguro com isso. Antes de você responder e continuar, desculpe a tua explanação, quero ver aqui a Tiago Souza. Boa noite, Chicão. Boa noite, Marcelo. O Tiago esteve conosco a semana passada aí na live. Muito legal, muito bacana mesmo. Também aqui, Tânia Pastorello. Boa noite, Chico. A Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu também está pegando muito lá o coronavírus, né? Também aumentou bastante lá também. Saúde para vocês todos aí, tá ok? Tânia, um grande abraço. Então, você veja só, Paranavaí revogando, outros municípios deviam fazer a mesma coisa, não é verdade, Marcelo? Então, hoje o desembargador negou a ação do Requião Filho, que queria terminar com esta prova absurda aí através de um pedido judicial. O desembargador simplesmente rechaçou isso daí e disse que não tem a revogação, não. Disse não ao Requião Filho. Requião Filho entrou com uma ação e foi negada hoje pelo desembargador. Opa, vou ver aqui, ó, cai liminar contra a prova. O desembargador Nilson Mizuta, do Tribunal de Justiça do Paraná, negou o pedido de habeas corpus contra a realização da prova presencial no próximo dia 13 de dezembro para a seleção de professores temporários no Paraná. O pedido havia sido encaminhado ao Judiciário pelo deputado estadual Requião Filho, MDB, para tentar impedir a realização da prova presencial. Bem lembrado, bem lembrado. Então, por favor, continuando. Então, meus nobres, a situação é essa. A falta de unidade política também tem uma parcela importante de culpa das organizações sindicais, não apenas da PP, mas as organizações sindicais como um todo estão errando muito, nobre Chicão e amigos, ao não chamar a politização para as pessoas compreenderem a dinâmica dessa luta. Tem mais um elemento importante que acabou de passar aí nos bastidores, é que as disciplinas de Sociologia e Filosofia, que tem 2 aulas semanais, vão perder metade. Isto é, nas escolas vão ter apenas uma aula de Sociologia na semana e uma aula de Filosofia na semana. E eles estão passando a boiada, desmanchando a crítica nas escolas. E com as escolas cívico-militares, o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas não pode professor de escola cívico-militar fazer greve. Eu fui professor do Colégio Militar do Paraná, Colégio Militar estadual, não o municipal, e lá não tinha greve, não pode fazer greve em colégio militar. E aí eles estão passando a boiada com mais de 200 colégios quase aprovados aí, a toque de caixa, impedindo a mobilização política dos professores contra os ataques do Ratinho Júnior e do Rota Feder. Viu, Marcelo? Marcelo, essa situação de reduzirem as aulas de Sociologia
e de filosofia, evidentemente que reduzem muito a reflexão, o pensamento crítico, né, dos alunos. Os alunos muitos pais de alunos pensam, não, porque meu filho vai estar em colégio militarizado, né, em colégio militarizado, não colégio militar, mas militarizado, digamos assim, lá ele vai aprender disciplina, lá ele vai aprender a aceitar tudo de boca fechada, nunca vai ter a possibilidade de contradizer, de colocar a sua opinião, vai simplesmente aprender a respeitar a ordem. É essa sociedade que me parece que estão querendo criar. Antes de você falar, só deixa eu colocar aqui. Boa noite, Chicão e Marcelo, Ezequiel, Brenda, beleza? Um grande abraço para vocês aí. E quero ler aqui, para depois se falar, por favor, quero ler aqui, Neil Armstrong. O Marcelo desenrolou toda a situação de forma muito fiel e esclarecedora. A Assembleia Geral de Greve é ótimo e absolutamente necessário. Verdade, cafezinho só quebra força. Te dá espaço para acordos escusos. Te une ao algoz, que claramente trabalha contra a classe essencial. Por isto mesmo, está sendo atacada por esses governadores pagos, desses governantes pagos muito bem pelo povo para nos sufocar, desestabilizar e escravizar, diz ela aqui. Então, seria mais ou menos isso, acabar com o senso crítico, né, com a questão do contraditório. Não, mas eu penso assim, como é que é isso, da indagação para aprender mais. Pô, Aristóteles mesmo já dizia, a dúvida é o princípio da sabedoria. Quando tiver dúvida, você não vai poder falar nada, né, a não ser, né? Aqui, Jefferson Heleno, boa noite, estamos juntos. Um grande abraço para o Jefferson Heleno, lá de Colombo. Então, Marcelo Marcelino, por favor, desculpe. Não, imagina, é importante você fazer essas ressalvas e colocar na pauta da discussão os demais telenautas que devem participar do programa. Assim que faz um programa verdadeiro, né? Um programa que abra a possibilidade do espaço da discussão. O que a colega colocou é fundamental entender. Por que, na verdade, alguém chega numa situação degradante? Não é só por conta do outro, é por conta de si próprio, muitas vezes. Se você não está organizado para encontrar estratégias de luta, você é muito mais facilmente cooptado, né? Capitulado por uma situação que é lhe imposta. Quanto mais armas você tem para lutar, mais difícil o inimigo nos vencerá. Vai ser muito mais difícil. E nós estamos dando armas para o inimigo. A política de conciliação é uma política que nós não apoiamos, porque ela colocou o Brasil nessa situação também, né? Claro que ocorreram avanços no governo Lula, no governo Dilma, mas foram as conciliações que esses governos fizeram que nos colocaram também de joelhos no golpe de Estado no Brasil. Então não dá para imaginar que uma coisa esteja vinda só de um lado. Tem outro aspecto importante. Com relação ao sindicato, a mesma coisa. O sindicato não está fazendo a luta correta. A greve de fome é um ato extremado que a gente não pode exigir de ninguém. É uma situação voluntarista, muito individual. Para você, pode servir no sentido biológico, você aguenta mais. Para o outro aguenta menos, pode até morrer, pode até estar suscetível ao Covid-19. A imunidade baixa demais. Não dá para exigir isso da categoria. O que a gente precisa exigir é a luta numa assembleia, que todos decidam sobre o seu destino. Mesmo que percam, mas percamos unidos, estrategicamente, no combate, organizado socialmente, no coletivo, e nunca com meia dúzia de pessoas fazendo greve de fome. Nós não somos contra os colegas que fizeram, não somos contra o sindicato, somos contra a política do sindicato e a política de decidir uma greve de fome que não leva ao combate coletivo. Porque essa luta não é dele só, a luta é de todos nós, é dos profissionais da educação e também de toda a sociedade, porque a educação é base para tudo, para a política, para a economia, para a organização coletiva da cultura, de tudo que você possa imaginar. Então, entender que essa luta é de todos é muito melhor do que entrar numa pauta do vitimismo, numa pauta voluntarista,
que não leva à união dos trabalhadores. O governo não está nem aí para a greve de fome e vai tirar os professores debaixo da marquise do Palácio Iguaçu, porque vai ter, sim, reintegração de posse. E aí, se não tiver organizado o coletivo na base, mais uma derrota para o sindicato, mais uma derrota para a categoria e mais uma derrota para a sociedade. E é isso que está acontecendo. Ano que vem eles vão implementar um sistema híbrido com ensino à distância para alunos, muito mal feito, por sinal. Vão demitir inúmeros professores. Final do ano, agora, os agentes 1 e 2 vão ser terceirizados, não vão ser mais contratados pelo Estado. Agentes 1 e 2 são aqueles que trabalham na educação do Paraná, não como professores, mas como funcionários da limpeza, da biblioteca e de outras atividades da escola. E aí a gente precisa dessas pessoas no concurso público, Chicão. Precisa ter concurso público. Só que esse concurso público não vai acontecer, Chicão Internauta. Sabe por quê? Porque fizeram a tal lei do teto de gastos do governo Temer em dezembro, que começou em 2017, que impede a contratação de pessoal. Eles querem demitir funcionários públicos, inclusive. Eles querem acabar com as políticas de infraestrutura e sociais para ter mais recursos orçamentários para pagar a dívida pública brasileira, os juros exorbitantes para os banqueiros. Então, vejam só, se a gente não compreender essa luta na estrutura, na raiz, na gênese da luta política, vai ficar difícil para os professores e para a sociedade daqui para frente. E ainda mais com a indústria 4.0, que vai dizimar os empregos, Chicão. Vai acabar com os empregos, a tecnologia está vindo aí, e quem não tiver incluído pela tecnologia de forma a agraciar os recursos dos capitalistas com o seu desenvolvimento educacional, eles estarão fora para sempre do mercado de trabalho. Porque só quem vai entrar é com muita educação financiada por pais que têm recursos. Os pais dos alunos que não têm recursos não têm educação para os filhos entrarem no mercado de trabalho. E aí vão ficar na margem social milhões de brasileiros que já estão. É essa a real situação que as pessoas não estão compreendendo, nobre Chicão, inclusive muitos colegas professores. A gravidade da crise estrutural do capitalismo brasileiro dependente é uma crise de miséria absoluta. E com o Covid-19 aí, a situação vai agravar ainda mais, infelizmente. Perfeito, perfeito. Esclarecido o assunto, né? Esclarecido o assunto, muito bem colocado pelo professor Marcelo Marcelino. Eu quero dizer o seguinte: o espaço aqui está aberto para a APP Sindicato, algum representante da APP Sindicato, se quiser se manifestar, esse bloco aqui está aberto. A diretoria, alguém do comando, aí, enfim, da greve, ou alguém do sindicato. E, como nós estamos encerrando, quero deixar também mais um recado aqui, que quarta-feira eu vou entrevistar um jornalista, Neylor Toscan, lá do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre a disputa do segundo turno entre Eduardo Paes e o Marcelo Crivella na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. No mais, eu agradeço muito a participação do Marcelo Marcelino. Legal, Marcelo, grato pela tua participação aí. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo espaço, lembrando que não temos nada, absolutamente nada contra nenhum dirigente sindical, a gente nunca leva para o lado pessoal, é sempre para o lado da política, a decisão tomada na política. A gente nunca é contra o sindicato no sentido da instituição sindical, ao contrário, somos a favor, sim, de um sindicato forte, coeso, mas que lute e mobilize na base. E essas críticas que eu sempre estou fazendo, em relação a tudo que a gente deve fazer, elas nunca estão relacionadas a alguém específico, no sentido individual, pura e simplesmente, mas no sentido da política tomada. E aí nós temos que fazer nossas ponderações. No mais, agradeço mais uma vez aos telenautas que participaram, que nos agraciaram com a sua presença e que vão continuar na postagem que o Chicão está fazendo aqui depois dessa live, vai ainda continuar rodando aí no Facebook, né?
e a gente segue em frente e pretendendo, ao longo dessa semana, se houverem mais questões a tratar, pode chamar que nós estamos dispostos ao bom diálogo e ao bom combate. Um abraço. Legal. E até o próximo encontro. Legal, legal, legal. Peço para você fazer uma pose de modelo aí para a gente tirar foto e depois ela ir para o blog. Valeu! Um grande abraço, abraço a todos vocês que nos acompanharam e vocês que vão assistir, né, ou assistiram depois do programa lá no YouTube. Um abraço a todos. Um abraço!